cabeças, então mais 6 centímetros. E aqui ele tá quase que reto. E finalmente os pés, meia cabeça, porque ela está sem salto, tá bom? Pode seguir a direção dele. Essa foto parece que tá um pouco de cima, então você tá vendo o pé bem, a parte de cima do pé bem definida, assim, dá pra ver os dedos, tudo. Mas geralmente se a foto estiver bem de frente, você só vai ver os dedinhos tudo nivelado, assim. Meia cabeça é 1,5 centímetros, metade de 3. Agora, então, a gente pode começar a desenhar a perna. Lembra que a modelo tem a perna bem fina, então não dá para exagerar muito na largura das coxas, do joelho, panturrilha, canela, tudo. Aqui no caso, ela tem uma perna, eu até errei aqui, a direção. As pernas dela se encostam porque ela tem as pernas um pouco mais largas do que uma modelo de passarela. Então não tem problema se quando você for fazer a perna bem fina, ó, as pernas não se encostarem aqui na altura da virilha. Até aqui. Mesma coisa pro outro lado. Você pode até usar essa régua, olha, para ela te dar um traço mais definido. Vou até passar o lápis aqui para ficar mais grosso. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu prefiro pegar aqui de baixo, ó, do ossinho do tornozelo. Você vai pro joelho. Ó. Repara que o joelho faz essa curvinha aqui, ó. Como ele tá meio jogado pra frente, ele tá meio em perspectiva. Ele faz bem essa curvinha. Pode desenhar assim, ó, em volta pra você ver a forma que você tem que fazer. Vamos pegar o nosso esqueminha de novo, tá? E aí aqui a gente vê que a parte mais larga da panturrilha, ela tá também 2/3 depois do joelho, ó. Então 2 centímetros depois do joelho é onde você vai fazer a parte mais larga da panturrilha. Aquela parte gordinha. Aqui mais ou menos. Bom, e aqui finalmente a gente vai fazer os pés. Eles estão meio em perspectiva também, ó, então meio jogados pro fundo, assim. Gente, desenha os dedinhos, porque faz diferença sim. Quando você precisa de um desenho detalhado de moda, os dedinhos fazem diferença. Não importa se eles vão ficar estranhos. Eles vão ficar estranhos mesmo, não importa. Comecinho. Mas eles fazem diferença.
final você olha o desenho por completo e aí você sabe onde que você tem que ir arrumando um traço ou outro. Sem problemas quanto a isso. Ó, a gente primeiro desenha, depois quando a gente for terminar o desenho, a gente apaga essas linhas para poder fazer os riscos, mais ou menos marcando a sombra do joelho, pra gente ter uma noção exata onde que tá quebrando a perna. Quebrando a perna é meio estranho falar isso, mas entender onde que tá mudando a área do movimento. Às vezes, ó, quando o desenho tá em perspectiva, você passa pro papel, ele não fica tão legal, ele acaba ficando meio estranho, ó, na verdade, que nem tá aqui, ó. Parece que o pé é super pequenininho e na imagem a gente vê que ele tá em perspectiva, mas aqui ele fica meio estranho. Então, não tem problema, redesenha ele pra ele ficar com uma cara melhor, ok? Como eu disse, a gente tem que ser fiel à imagem, mas não é exatamente como está na imagem. Vou fazer ele mais retinho, então. E a gente faz o dedinho mais achatado, como quando a gente está de frente. Agora a gente vai fazer a parte do tronco de cima. Então, pega o esqueminha de novo e veja. O pescoço vai ter 1 centímetro, né? Então, do ombro até a linha do pescoço a gente tem 1 centímetro. Então, ela começa aqui, ó. Esse lado, porque ela tá bem de perfil, né? Ela tá bem de lado. E do outro lado do pescoço também pode redesenhar, se ele estiver muito grosso, não tem problema. E do outro lado a gente passa a partir daqui. Então, fizemos um lado do pescoço. Pode até já fazer a voltinha do queixo aqui, ó, do maxilar. Apesar que a gente ainda tá fazendo cabecinha ovo, como eu disse. E aí aqui, ó, outro lado. Vê sempre, ó, o pedaço aqui, ó, como que ele tá. Pega sempre essa área. Faz, ó, não tem problema. 15 traços para conseguir chegar no traço certo, não tem problema. Aí você apaga os traços errados. Por isso que é bom não forçar muito também, não pesar muito a mão para não ficar marcado o desenho. Então essa região tem que ter mais ou menos 1 centímetro. E aí a gente vai fazer o ombro. Mais ou menos na direção que ele está indo. Mas lembra de redefinir os braços, porque o braço da modelo é bem fininho. Aqui, ó. Você faz uma cabecinha meio ufo, que não tem problema. Ela vai quase encostar aqui, você faz só o ovinho. Contanto que ela esteja, claro, na direção do corpo. Eu já até inventar um cabelinho aqui pra a gente visualizar melhor. Só indicado, tá bom? O que interessa por enquanto é o corpo. Mesma coisa que a gente fez nas pernas, a gente vai fazer nos braços. Esqueletinho. Axis.
quanto que o braço tem de medida, ó. Vamos pegar de novo o esqueminha para vocês verem como que é importante a gente estar olhando esse esquema 1000 vezes. Até eu, às vezes, ainda me dá um branco e eu preciso dar uma olhada nas medidas. Então, ó, tem 2 cabeças até a cintura. Mas o braço só começa aqui na altura do ombro, ó. Então, com 1 centímetro a menos. Então, 6 centímetros menos 1 centímetro. 5 centímetros vai ter esse pedaço do braço. Que vai dar, ó, exatamente na altura da cintura. Do outro lado, a mesma coisa. Do outro lado, ele tá um pouco em perspectiva, ele tá um pouco inclinado. Então, ele vai estar um pouquinho para baixo da cintura. Mas não tem problema, a gente pode desenhar ele sem perspectiva, por enquanto. Aí ele segue aqui pro meio, né? Passa um pouquinho. Bem dobrado. Bom, o ossinho do pulso, olha, ele tá bem aqui a 1 centímetro da virilha. Ok? Então, da cintura até o ossinho do pulso vai dar uma cabeça e 1/3 de cabeça. 1/3 de cabeça é 1 centímetro, com mais 3, 4 centímetros. Então, esse pedacinho do braço vai ter 4 centímetros, ok? E, inclusive, isso me lembra a nossa curiosidade dessa aula. De acordo com a obra Homem Vitruviano, obra de Leonardo da Vinci, baseada em uma famosa passagem do arquiteto romano Vitrúvio em uma de suas séries de livros, mostra que o corpo humano masculino possui dezenas de proporções exatas. Dentre elas, a que comprova matematicamente que quando os braços estão relaxados ao longo do corpo, a ponta dos dedos alcança a metade da coxa. Bom, enquanto a gente estava vendo a curiosidade, eu fui dando uma adiantadinha aqui desse lado do braço, ó. Fazendo 5 centímetros, 4 centímetros. Seguiu a direção do esqueletinho. Como a gente ainda não aprendeu a desenhar mãos, a gente vai ver numa aula posterior. Então, por enquanto, a gente pode deixar a mão também indicada, ó. Ok? Só com o esqueletinho aqui, você indica os dedinhos. E aí, como a gente viu na curiosidade, quando a gente tá assim, com os braços esticados, a ponta dos nossos dedos alcança exatamente a metade da coxa. Então, a gente vai fazer esse braço bem retinho pra gente poder ter essa ideia, ó. 4 centímetros da parte de baixo do braço. A mão tem uma média de 2 centímetros, o que vai dar exatamente na direção da nossa coxa. Na metade, né, da nossa coxa, não na direção. É isso. Assim, ó. Lembra de fazer o braço bem fininho. E aqui a gente deixa indicado. Ali no caso a mão dela sumia um pouquinho porque ela tinha um quadril bem largo, então a mão ficou bem atrás do quadril. Aqui não necessariamente ela vai... Fiz essa mão até um pouco grande. Demais. Ela vai começar aqui, ó. Isso, por hora a gente pode deixar a mãozinha só indicada. Só por hora, depois a gente vai sempre desenhar a mão. E está pronto o nosso corpinho de moda visto de frente, ok? Aí a gente pode apagar aqui, ó, o braço tá na frente do quadril, a gente apaga e dá uma ajeitadinha. Pra ele ficar melhor visualizado, ó. Onde for passar o braço na frente, a gente dá uma apagadinha. É isso, pessoal. Por enquanto ele vai estar todo sujo, todo cheio de linha, mas com o tempo a gente vai aprendendo a construir ele com mais clareza e com mais limpeza, acima de tudo.